Olá, sou o professor Érico Lemos e venho por meio desta videoaula falar a respeito do retratamento endodôntico. Entre outras causas de insucesso do tratamento endodôntico, podemos aqui observar insuficiência da cirurgia de acesso, presença de teto e polpa necrótica, a não remoção da concrescência, por meio do preparo cervical, limite de trabalho incompatível, modelagem insuficiente e, evidentemente, uma obturação não completa. Então, entre outras causas, podemos apenas neste caso mostrar todas essas falhas durante a fase do tratamento endodôntico. A respeito do clássico estudo de Washington, onde os autores analisaram 1.229 casos, sendo que 104 casos foram de sucesso, de um controle de 2 anos. E podemos aqui observar nos achados que a obturação incompleta teve quase 60% de causa do fracasso do tratamento endodôntico. É o que nos chama a atenção exatamente para o tema. Outro trabalho muito importante de Jogren e colaboradores, os quais avaliaram o percentual de sucesso do tratamento endodôntico por meio de um controle de 8 a 10 anos. Podemos observar aqui 96% de sucesso para os casos de polpa viva e necrose pulpar sem lesão. 86% de sucesso para os casos de necrose pulpar com lesão. Agora, o que nos chama a atenção que houve uma queda, então foi lá para 62% de insucesso para os casos de retratamento. Com relação às modalidades do esvaziamento do canal radicular, podemos elencar a pulpectomia para os casos de doença da polpa, a penetração desinfetante para os casos de doença do periápice e a desobturação para os casos de retratamento. A definição para a fase de desobturação seria a remoção total do material obturador do interior do canal radicular para permitir uma nova modelagem, limpeza e desinfecção. Deve ser realizada quando o tratamento endodôntico anterior falhar ou se mostrar inadequado. Com relação às indicações, falha durante a fase da obturação, presença de uma obturação que não preenche o canal radicular tridimensionalmente, persistência de rarefação óssea periapical, dente com tratamento endodôntico realizado e sintomático, obturações com boa qualidade, porém expostas por mais de 15 dias, e com relação à seleção de casos, o operador deve identificar a provável falha do tratamento anterior. Caso contrário, não intervir. Melhor coisa é encaminhar. O retratamento deve ser realizado quando o operador sentir-se apto a executá-lo, melhorando o tratamento anterior. Obturações com boa qualidade, expostas por mais de 15 dias, é indicado o retratamento endodôntico. E por fim, se radiograficamente o tratamento endodôntico encontrar-se insatisfatório, porém sem sintomatologia e não necessita trocar a restauração protética, apenas vamos acompanhar ou preservar o caso, ok? Com relação às modalidades do retratamento endodôntico, eles são divididos em não cirúrgico e a técnica de desobturação pode ser subdividida em imediata, ou seja, quando observamos falhas na radiografia de qualidade da obturação, ou tardia, cones mal adaptados, apenas um cone sem a presença de cimento endodôntico obturador, e até mesmo aquelas obturações compactas, ou até extremamente compactas. Temos também a modalidade
de desobstruções para acesso ao canal e forame. São os casos, né, onde temos a presença de coroas unitárias e prótese parcial fixa, retentores intrarradiculares, metálico fundido e pré-fabricados, instrumentos e brocas fraturados, a presença de cones de prata, desvios, perfurações, entre outras complicações. E, por fim, o retratamento endodôntico cirúrgico. Entretanto, hoje vamos focar apenas no retratamento convencional, ou seja, a técnica de desobturação imediata e tardia. Podemos observar na radiografia de qualidade da obturação a falha, né, do tratamento endodôntico. Neste caso, né, removemos, né, toda a obturação por meio do uso da pinça Perry, ok? Ou, neste outro caso, onde constatamos a presença, né, de bolhas, né, no interior, na massa obturadora, também é indicado a sua remoção imediatamente. Neste caso, podemos observar que houve o quê? Um descontrole longitudinal da obturação, houve uma sobreobturação. Entretanto, devemos, por meio de uma pinça mosquito, né, fazer a apreensão de todos os cones e tracionar para o oclusal, né, no afã de remover toda a obturação. E assim, né, repetir a fase de obturação até conseguir uma obturação adequada. Nesses casos, né, podemos observar agora, claro, na modalidade de desobturação tardia, que, né, temos aqui, né, exemplos, né, de apenas um cone, sem a presença de cimento. É claro que nesses casos, né, não oferece tanta dificuldade durante a fase de desobturação e é importante lembrar que o uso de solventes aqui estaria contraindicado, apenas, né, a solução de hipoclorito de sódio. Também temos, né, na modalidade de desobturação tardia, a situação de cones, né, de gutta-percha mal adaptados ou frouxos. Tá? Neste caso, também, né, não utilizaremos, né, o solvente, né, devido ao risco, né, de o mesmo, né, escorrer, né, ou ser, né, levado para os tecidos periapicais. Então, vamos dar aqui neste exemplo, né, fazer um passo a passo da técnica como fazer, né, a remoção desses cones, ou como esvaziar esse canal por meio da desobturação. Então, vamos irrigar, aspirar, né, com hipoclorito de sódio a 1%, lembrando que aqui não é indicação do uso de solventes. Tá? Vamos arrumando espaço no canal por meio do instrumento do tipo K, de diâmetro compatível ao do canal, vamos arrumando espaço entre os cones e a parede do canal. Irriga-se, aspira, substitui por um instrumento do tipo Redstone, pressionando de uma parede a outra e tração oclusal, né, na tentativa da remoção desses cones, né, como a gente pode observar aqui. Né? Vamos continuar agora naquele caso clínico que a gente mostrou anterior. Tá? Então, veja lá, né, o caso clínico. Ok? Então veja, após a cirurgia de acesso, irrigação, aspiração, os cones, né, já saíram, né, boiando ali, né, flutuando, né, já para a câmara pulpar, onde facilmente, né, foram removidos por meio de pinça clínica, ou pinça Perry, ou instrumentos, né, do tipo Redstone. Também temos casos de cone mal adaptado, né, aqui com uma sobreobturação. Ok? Lembrando, né, como está mal adaptado, né, vamos usar apenas o hipoclorito de sódio, né, como irrigação aspiração. Ok? Então vamos usar a lima K para arrumar espaço e a lima Redstone para tracionar de uma parede a outra em sentido oclusal na tentativa de remoção desse cone de gutta. Arrumamos espaço entre o cone de gutta-percha e a parede do canal radicular com a lima do tipo K, substituímos pela lima do tipo Redstone e vamos, né, tracionar, jogar esta lima de uma parede a outra com tração oclusal, na tentativa, né, de remoção deste cone de gutta-percha, ok? Então vamos lá, né, observamos aqui no caso clínico, né, onde foi feita a técnica, né, explicada anteriormente e tivemos sucesso aqui. Né?
removendo o cone e acesso ao canal. Também podemos lançar mão da técnica das 3 limas trançadas, né? Utilizadas ou recomendadas por Tentor e Ingold. Ok? Então arrumamos espaço, né, entre as paredes do canal e o cone com lima do tipo K, né? E colocamos depois 3 limas, né, na tentativa de abraçar este cone e tração oclusal. Neste caso, né, foi feito a técnica e fomos felizes, né, por meio da remoção do cone. Agora, para canais com obturações compactas ou extremamente compactas, são os casos mais difíceis para a remoção da obturação. Devem, necessariamente, ser utilizados solventes capazes de amolecer a gutta-percha. O amolecimento da gutta-percha favorece a penetração dos instrumentos endodônticos e reduz o risco de fraturas. Porém, apresenta a desvantagem de ser citotóxico e sua utilização deve ser evitada nos 3 milímetros finais do canal. Okay? Aqui temos, né, alguns exemplos, né, de solventes, né, e recomendamos realmente ou eucaliptol ou melhor, o óleo de casca de laranja. Okay? Então, nesses casos, né, vamos proceder agora passo a passo para que fique mais fácil o entendimento. Ok? Então pegamos aqui um segundo premolar, né, com modelagem inadequada e falhas na obturação. Né? Podemos observar aqui que o preparo, a modelagem está cilíndrico aqui, né? Paralelo. Né? Então, quando você tem um preparo paralelo, você não consegue nem, né, a desinfecção ideal e muito menos uma boa qualidade, um selamento tridimensional, né, da obturação. Então vamos usar este caso como exemplo passo a passo na modalidade de desobturação. Então após, né, a correção da cirurgia de acesso, né, irrigação e aspiração com hipocoito de sódio a 1%, okay? Vamos fazer uso da broca de largo, né, de tamanho ou diâmetro compatível com a entrada do canal e prosseguir com a remoção das concrescências, irrigação e aspiração, ok? E agora, por meio do calcador Paiva de diâmetro compatível à entrada do canal e ao rubro, vamos remover, né, aquela massa obturadora, né, da porção cervical do canal radicular. Em seguida, vamos utilizar aqui o solvente, né, no caso o óleo de casca de laranja. Temos preferência para ele, né? Vamos despejar um pouco no pote Dappen, penetramos com a pinça clínica aberta na solução, fechamos, levamos na câmara pulpar e abrimos a pinça, de modo que o solvente seja levado à câmara pulpar. Em seguida, por meio de explorador de ponta reta ou até mesmo uma lima do tipo K, número 15 e de 21 milímetros, vamos, né, avaliar, né, a consistência dessa obturação. Okay? Vamos avaliar. E o movimento deve ser de penetração com bicadas de 1/4 de volta à direita e 1/4 de volta à esquerda. Então, feito isso, né, vamos observar se a gente consegue penetrar, né, na massa obturadora. Tá? Se eu conseguir penetrar, eu dou sequência, né, alcançando as imediações do CRI. Logo, se eu tiver frente a uma obturação extremamente compacta, eu não consigo penetrar na massa obturadora. Okay? Então, nestes casos, se faz necessário lançar mão de outras estratégias. Como, por exemplo, o preparo de instrumento, né, preparado. Então eu vou pegar um instrumento do tipo K, número 20, 25 ou 30, e por meio do alicate de corte vou cortar os 5 últimos milímetros desse instrumento. Né? E esse corte vai oferecer uma ponta similar a uma chave de fenda, né? Aliás, bastante, né, cortante e agressiva, tá? E é indicado, né, apenas para ser utilizado na porção reta dos canais radiculares, ok? Então a gente pode perceber que a gente consegue, com o instrumento preparado, penetrar nesta massa obturadora.
ok? Então vamos usar o solvente também e vamos, né, introduzir o instrumento preparado por meio de movimento de penetração com bicadas de 1/4 de volta à direita e 1/4 de volta à esquerda, ok? E vamos remover, limpar o instrumento e dar sequência. Após isso, né, após o esvaziamento do terço cervical, irrigo e aspiro com hipoclorito de sódio a 1%, tá? E vamos dando sequência, né, com o uso de solventes e penetrando com o instrumento preparado. Lembrando que, né, o limite máximo seria até o CRI. Assim que eu penetro com o instrumento preparado, eu vou alternando também o instrumento do tipo K, né, e o tipo Redstone. Ok? Lembrando, de 15 milímetros, ok? Irrigo e aspiro, ok? A partir do CRI em direção ao CRT, não utilizaremos mais os solventes, e sim apenas o hipoclorito de sódio, ok? Então, com o instrumento do tipo K, número 15 de 21 milímetros, vamos, né, fazendo um movimento de bicada de 1/4 de volta à direita e esquerda até alcançar as imediações do CRT. Ok? E, alcançado esse limite, vamos alternando com o instrumento do tipo K, visando o quê? A remoção de todo aquele resíduo de material obturador, né, a partir do CRT. Ok? Finalizando, né, o esvaziamento, a desobturação, vamos irrigar e aspirar com hipoclorito e vamos dar início, né, à fase de preparo químico cirúrgico. Tá? Então, por meio do instrumento do tipo K, que não fique, né, nem tão folgado, nem justo no interior do canal, vamos proceder com radiografia de confirmação do CRT. Sendo o instrumento do tipo K número 20 selecionado e para a confirmação do CRT, vamos, né, entender que, de acordo com a tabela sugestiva para o diâmetro final do preparo do canal radicular, né, seria o instrumento, né, final 40 ou 45. Então, vamos, né, já ter em mente que o preparo será feito do instrumento 20 até o 40 ou 45, ok? Podemos observar aqui na tabela, né, sugestiva, né, para o diâmetro, lá com pré-molar inferior com um único canal, o ideal é que seja o instrumento final 40 ou 45, ok? Então vamos dar sequência, né, sempre fazendo uso para o preparo, associação do endo-PTC leve e hipoclorito de sódio. Ok? Após o preparo, né, após o final do preparo químico cirúrgico, vamos dar sequência com a medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio. Podemos também, né, fazer o preparo químico cirúrgico automatizado, né, levando em conta também a tabela sugestiva para o diâmetro final do preparo do canal radicular. No caso aqui, podemos, né, lançar mão tanto da Reciproc 40, a R40, né, bem como a Ave One Gold 45. Ambos instrumentos automatizados reciprocantes. Então, podemos fazer esse preparo, né, após a desobturação, tanto manual, bem como automatizado. Usando o preparo químico cirúrgico, né, vamos dar sequência também, né, à medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio. Ok? Qual o objetivo, né, da medicação intracanal à base de cálcio? Seria combater os micro-organismos que resistiram à modelagem, limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares proporcionado pelo preparo químico cirúrgico. Ok? Salientamos, né, o trabalho de Rubino e colaboradores, onde os autores compararam, né, sistemas de retratamento automatizados, tanto o ProTaper como o NRT-GPR da Mani. Ok? E concluíram os autores que o sistema ProTaper de retratamento foi mais eficaz do que o sistema Mani GPR em relação à remoção de material obturador radicular e também removeu significativamente mais dentina após o retratamento dos canais radiculares mesiais curvos de molares inferiores. Aqui mostrando, né, um vídeo, né, que você pode tanto utilizar os sistemas apropriados para desobturação, bem como a Reciproc
R25. É bastante interessante também, tá? Você pode utilizar a R25, né, como mostra o vídeo aqui. Então veja, foi feito, né, a remoção da obturação cervical e agora penetramos com o instrumento, né, por meio de 3 bicadas, né, para o terço cervical. Limpa-se o instrumento, volta, 3 bicadas no terço médio, remove, limpa-se o instrumento. E agora o terço apical, até CRT. Observa como o instrumento, né, o R25, é bastante, né, eficaz, né, na remoção da gutapercha. Então veja que essa desobturação foi feita por terços, né, de cervical a apical. Okay? Então a gente pode perceber que a técnica automatizada ela é muito mais veloz do que quando comparada com a técnica de desobturação manual. Tem situações também onde eu tenho, né, obturações aqui parciais e na tentativa de remoção deste cone, claro que nós vamos utilizar apenas, né, o hipocloreto de sódio, sem a presença de solventes. Então, com o instrumento do tipo K, nós vamos tentar, né, arrumar espaço entre a parede do canal radicular e o cone. Porém, pode ocorrer o que também? Esse cone pode, né, ou pode ultrapassar o forame, né, dificultando, né, a sua remoção. Nesses casos, podemos, né, novamente tentar arrumar espaço com o instrumento do tipo K e, né, alternar com o instrumento do tipo H. E pressionando o instrumento de uma parede à outra e tração oclusal, de tal forma ou de tal sorte que o mesmo seja removido, como aqui foi exemplificado, né? Só que no exemplo é fácil falar, né? Vamos mostrar então na sequência um caso clínico, né? Observa, ó, arrumamos espaço com a lima do tipo K, começamos ali com a lima 10, 15, 20, 25, 30, né? 35 do tipo K, depois alternamos para a lima Redstone, jogando de uma parede à outra e tração oclusal, de tal sorte, né, que a gente conseguiu, né, remover o cone de gutapercha e ter acesso ao forame. Ok? Olha lá. Então, né, fomos felizes, né, mas nem sempre é possível. Né? Se acontecer de empurrar para fora este cone, né, você vai dar sequência normal, vai obturar e vai acompanhar o caso. Se necessário for, complementação cirúrgica posterior. Né? Neste outro caso, será que é necessário utilizar solventes? Não, né? Porque senão eu corro o risco de extravasar. Né? E qual seria esse risco de extravasar? São, né, soluções tóxicas, citotóxicas. Né? Então, eu teria um pós-operatório bastante desagradável para o paciente. Então, aqui neste caso, vamos utilizar apenas o hipocloreto de sódio. Tá? Então, na tentativa da remoção, olha lá, ultrapassou. Mas nós vamos tentar ainda, né, arrumar espaço, né, e por uso do instrumento do tipo K, remover esse fragmento de cone. Tá? Então, olha lá, fomos felizes, né? Conseguimos remover o cone, tá? Nem sempre é possível, né? E acesso ao forame, prova do cone, né? E o caso finalizado. Para a gente finalizar, eu quero mostrar um caso clínico bastante interessante. O paciente compareceu, né, na clínica endodôntica, relatando que há 6 meses havia, né, submetido ao tratamento endodôntico do elemento 21. Entretanto, relata incômodo, com dor provocada. Ou seja, o diagnóstico aqui seria uma periodontite apical sintomática. Ora, se eu não perceber qual foi, ou se eu não identificar a causa, né, da falha do tratamento endodôntico, eu não devo intervir. Ou, né, ideal, né, por meio de uma tomografia computadorizada de feixe cônico de menor volume, ou até mesmo, né, fazendo uso, né, da técnica de Clark, né, no consultório mesmo, né, fazendo o quê? A variação da angulação horizontal, para melhor investigar, né,
qual a provável falha do tratamento. Então, foi isso que foi feito. Então, fizemos uso aqui da técnica de Clark para mesial e para distal. E logo podemos observar, né, que o canal está vazio nesse terço, né, final do médio e apical. Provavelmente a possível falha, né, ou falência do tratamento endodôntico anterior. Então, constatado a falha, damos início então ao tratamento. Então foi feito, né, a desobturação, a modelagem, né, a medicação com hidróxido de cálcio por 14 dias, né, tendo a regressão dos sinais e sintomas, né, procedemos então com a prova do cone, radiografia de qualidade de obturação e aqui o caso finalizado e o paciente, né, satisfeito. Então veja, o que a gente deve ter em mente? Você tem que identificar a causa. Se você não for capaz de identificar a causa, recomendamos encaminhar o caso. Ok? Bom, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.